De volta aqui na Rede SIC, de volta ao Farol de Limeira, e agora vamos bater um papo com o Dr. Renato Silva no nosso quadro Direito do Consumidor. Dr. Renato hoje trazendo um importante assunto relativo às compras que a gente faz pela internet. Dr. Renato Silva, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Farol. Bom dia, doutor. Muito obrigado, viu? Olha, importantíssimo esse tema que nós vamos discutir aqui no nosso programa, até porque ontem tivemos aí o apagão das redes sociais, principalmente, não na internet, mas eu começo lhe perguntando aí os primeiros cuidados que a gente tem que ter em relação à compra. Como é que a gente pode fazer para não cair na tentação, inclusive em golpes que podem acontecer nessas compras online, doutor Renato? Então, doutor, na compra online, normalmente o consumidor faz aquela compra no impulso, né? Ele acaba se impulsionando pelo valor da compra e normalmente ele acaba vendo o preço baixo e acaba efetuando a compra sem tomar os devidos cuidados, que é verificar se aquele site realmente existe, se aquela loja tem alguma reclamação. Ele não faz aquela pesquisa que é HTTPS, tá? Que configura que o site realmente é seguro para ele estar fazendo a compra. Não verifica no Reclame Aqui se tem alguma reclamação, se a compra foi feita na data certa, se foi entregue, na data certa, se está tudo certo. Então o consumidor acaba indo por impulso e esse golpe, infelizmente, de sites falsos está muito comum hoje em dia. E, infelizmente, por conta da pandemia, acabou aumentando ainda mais, porque a pessoa evita sair de casa e acaba fazendo aquelas compras ali por impulso, doutor. Eu estou vendo aqui também essa dica do Reclame Aqui. Aliás, eu gostaria de passar um caso que aconteceu em casa, na última sexta-feira. O meu filho, seu primo, o Giovanni, fez uma compra simples de uma resistência de chuveiro, doutor Renato. E não era adequada aquele produto, e ele foi na loja, e aí o sujeito não quis nem informar quem era o gerente para resolver o problema no caso da devolução, e nem também iria devolver o dinheiro, eles só sugeriram troca de produtos. Ele voltou para casa, fez uma reclamação nas redes sociais, fez reclamação no Reclame Aqui, e depois de algumas horas, não muitas, a empresa entrou em contato com ele para restituí-lo financeiramente. Aí olhou para mim e disse o seguinte: precisava ter chegado a esse ponto, mas então a sua dica é muito válida, porque funciona essa história de reclamar, né? Sim, esse site Reclame Aqui é realmente para informar quando há algum problema com o produto e o fornecedor não quis resolver, ou se resolveu, ele vai estar lá no Reclame Aqui que houve a resolução do problema. O Reclame Aqui, na realidade, ele foi criado para realmente o consumidor reclamar e mostrar sua insatisfação com certos produtos, porque muitas vezes o problema não é nem com o fornecedor, às vezes deve ser um funcionário que não fez, alguma coisa nesse sentido, e a tendência realmente é que a empresa tenha uma boa pontuação no Reclame Aqui, que as pessoas criem uma confiança naquele site, né, que passa aquela confiança ao consumidor e acaba resolvendo o problema, e o consumidor tende a comprar ali sem medo de não ser restituído ou não receber o produto. Então, sempre quando tem algum site que está oferecendo algum produto, alguma coisa muito barato, o consumidor deve entrar no site, ver se realmente aquilo ali existe, ou se algum problema veio com defeito, não houve a resolução do problema, como foi no caso do Giovanni, entra ali, reclama e espera o prazo para a empresa estar respondendo. Normalmente, somente com esse fornecimento de informação no Reclame Aqui, as empresas elas são acionadas e normalmente tende-se a solucionar o problema ou a resolver o problema, ou pelo menos responder, né, qual é o problema, o que vai ser feito e qual passo a ser tomado pela empresa. Então o consumidor deve sempre tomar cuidado com as compras feitas na internet e não se empolgar demais com aquelas compras assim, muito baixas, né, preço baixo, não deve se empolgar muito. Estou vendo uma outra recomendação sua aqui também, principalmente com relação a sites conhecidos, e o meu irmão também teve problema em relação a isso. Ele entrou numa loja muito conhecida, aliás, uma das pioneiras da internet, e só depois de algum tempo
de alguns meses, infelizmente, ele descobriu que ele entrou numa loja clonada. E por incrível que pareça, ele acabou recebendo o produto depois de 3 meses, o produto inadequado, não foi o produto que ele adquiriu, mas depois ele viu que essa compra foi feita num site clonado. Qual a sua dica para que a gente saiba que aquele site é verdadeiro ou não, no caso de lojas conhecidas? O que o cliente deve, o consumidor deve ter atento é realmente se aquele site ali é confiável. Normalmente vem um cadeadinho em cima, aí vem aquela no site HTTPS, que é configurando que aquele site realmente é verdadeiro, e ver se tem algum caractere diferente. Normalmente, vamos dizer assim, uma loja muito grande, vem tudo parecido, vem praticamente tudo igual, e normalmente essas compras, elas não podem ser parceladas. Ela normalmente é à vista, no boleto, através de Pix. Então, assim, normalmente tem alguma coisa ali que configura diferente. Mas, infelizmente, esse tipo de clone de página é muito comum e só cabe ao consumidor aí colocar um antivírus no seu computador para que se não pegue essas informações ou não deixe entrar nesse site, já configura lá que há um possível vírus ali, né, alguma coisa que te proíbe, e ficar atento que alguma coisa, normalmente ele é clonado, mas sempre existe algum caractere diferente, o site mesmo, o final dele é diferente, então o consumidor deve prestar muita atenção nisso, tomar muito cuidado com esse tipo, e o preço, né, normalmente ele é muito induzido pelo preço, o preço às vezes muito atrativo, induz ele a erro, e o que normalmente os estelionatários fazem? Vamos dizer assim, eu estou atrás de pneu e coloco ali no Google pneu, né? E o pneu custa R$500. E de repente surgiu uma promoção que cada pneu vai sair pelo valor de 250, então teoricamente eu compraria 2 pneus pelo valor de um, só que o pagamento é à vista no boleto. Neste quesito, o consumidor deve ficar atento, verificar se aquele site existe e desconfiar. Aquele preço muito barato, uma vez só à vista, pode ser que tenha algum problema aí. Eu vou citar um exemplo, doutor, se me permite, aqui de casa. A minha esposa estava procurando uma geladeira para comprar e a diferença estava muito grande de um lugar para o outro. E é um site que eu nunca tinha ouvido falar. Olhamos o Reclame Aqui, estava toda pontuação positiva, todos foram respondidos, algum problema assim na demora da entrega, mas aí eu falei para minha esposa, então parcela em 10 vezes, se for real o site, ele vai vir e qualquer coisa a gente cancela no cartão de crédito, a demais compra porque o produto não veio. E parcelamos em 10 vezes e o produto veio perfeitamente, tudo certo. Então uma dica é, talvez, se o consumidor desconfiar daquilo ali e tiver pontuação, tudo bonitinho, tudo certo, parcela ela aí pelo menos aí em 5, 6 vezes aí para que você consiga fazer o cancelamento e se perder, não perder muito, né? Mas o ideal é verificar tudo, colocar o antivírus e ver se a página realmente é existente. Em relação agora, doutor Renato, ao boleto falso, é muito difícil de identificar quando há falsidade na impressão do boleto. Quais são as dicas? Doutor, isso realmente hoje está assim, mais comum do que, ainda mais com a pandemia. Normalmente eles colocam assim, o boleto falso, né? Ele coloca uma coisa que você já paga, por exemplo, conta da Claro, da Vivo, condomínio, alguma conta que você já conhece. Então, por isso é importante ter um antivírus, né? Eles entram, eles falsificam ali, colocam um valor sempre aproximado que você pode estar pagando e ele muda alguns caracteres. Na realidade, você pega o boleto falso e o original, você não sabe qual que é qual, né? Então, normalmente, para você poder ver no boleto, no finalzinho do boleto, bem no final, o valor os últimos números é equivalente ao valor que você tem que pagar. O código do banco, vamos supor, se for Santander, 0337, aí você tem que ver se está todos os caracteres. Quem é o receptor? Aí, o que eles estão fazendo hoje, eles fazem tudo parecendo ser original, tudo verdadeiro, e na hora de pagar, o beneficiário, vamos dizer assim, se for uma financeira, vamos colocar aqui a Aimoré, se for a Aimoré, não é a Aimoré, é outra, é José da Silva, então o beneficiário é diferente do boleto. O que deve se fazer quando você há suspeita, fala, olha, alguma coisa não está batendo, acho que não é verdadeiro, na dúvida e precisa pagar o boleto, se possível, deve o consumidor se dirigir até a boca do caixa,
pedir para o caixa fazer aquele pagamento e conferir se aquele boleto ali é verdadeiro ou não. Infelizmente, na pandemia, ainda mais com financiamento de carro, houve muitos casos, e nesse caso posso citar um caso que eu trabalhei, que o juiz entendeu que houve falha no banco, porque houve a impressão no site do banco, e o cliente foi redirecionado para uma conversa por WhatsApp. Nessa conversa por WhatsApp, o estelionatário sabia o número do contrato, quantas parcelas faltavam, sabia praticamente todas as informações do cliente. E emitiu um boleto falso, o cliente acreditando que ia quitar o carro, foi lá e fez, pagou o boleto. E começaram aquelas cobranças cansativas, e ele falou, não, paguei. E aí só restou entrar com uma ação, e neste caso, que foi para a segunda instância, o juiz decidiu que deveria o banco sim ressarcir o cliente, né, o consumidor, pois houve uma falha no site dele que redirecionou para a conversa WhatsApp. Então, assim, para evitar toda essa dor de cabeça, eu aconselho ao consumidor verificar todos os caracteres, na dúvida, se dirigir até o banco e ver se aquele boleto ali realmente é verdadeiro. Perfeito. É isso aí. Todo cuidado é pouco, né, doutor Renato? Numa época de tantos crimes virtuais, né? Sem dúvida nenhuma. Doutor Renato, muito obrigado aí pela contribuição mais uma vez aqui no nosso Farol. Uma ótima quarta-feira e uma ótima sequência de semana também. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa semana a todos. Muito obrigado.